Boa tarde a todo mundo. Super chato. Estou de pé. E acho que em 2 lugares, 3, 4, quem quiser entrar, mas olhar para cá, tem um aqui na frente. Prometo não fazer perguntas para ninguém que estiver na primeira fileira. Eu fiz, para os que não me conhecem, alguns me conhecem há muito tempo, eu fiz graduação na Biociências e fiz pós-graduação aqui no museu. Em alguns documentos que eu escrevi que fiz pós-graduação no Museu de Zoologia. E me corrigiram dizendo que a pós-graduação era da Biociências, não era do museu. Mas eu vou ser bem rebelde e vou continuar dizendo que eu fiz minha pós-graduação aqui no museu, ainda que a sede institucional fosse a Biociências. Tenho um super carinho pela Biociências, eu estudei lá. Mas o local de formação meu de pós-graduação foi o Museu de Zoologia. E eu me sinto super honrado, super contente de vir aqui conversar com vocês na casa onde eu estudei, onde eu fiz pós-graduação. O Alessio me escreveu perguntando se eu não viria para fazer uma palestra e eu respondi para ele rapidamente: eu estou muito velho, não tenho nenhuma novidade para contar. E aí ele insistiu. E aí eu disse que não ia falar nenhuma novidade, não tenho nada explosivo e sensacional para contar, mas eu então resolvi falar um pouco sobre história da sistemática filogenética, com foco principalmente no Brasil, e tem algumas coisas interessantes para falar, até porque o resultado é bom, o que a gente faz a partir de agora, e essas coisas são interessantes de conversar. Saiu uma biografia do Hennig recentemente, fez 100 anos do aniversário de nascimento dele, e 100 anos do nascimento do Hennig, saiu um livro publicado em alemão, caro, mas eu gostei mais do discurso do jantar da Willy Hennig em Rostock, na Alemanha. Foi intencional que o evento da reunião da Willy Hennig do aniversário de 100 anos do Hennig fosse na Alemanha, e quem fez o dinner speech foi o Rudolf Meyer, que é um alemão, é um dipterista. Ele trabalha em Singapura, na Universidade de Singapura, mas ele fez um relato muito interessante sobre a vida, sobre a formação do Hennig, depois a carreira e algumas decorrências das ideias do Hennig na literatura moderna. O que relativamente pouca gente sabe é que algumas das ideias que o Hennig utilizou ele tirou da literatura. Não sei se todos sabem, o Hennig trabalhava com Díptera, e 2 autores de Díptera antes dele tiveram ideias importantes sobre um sistema biológico com uma base evolutiva. Um deles foi o Handlisch. Handlisch trabalhava especialmente com acalitrate, com fósseis, e o Handlisch propôs que as categorias taxonômicas criadas pelo Linneu, depois modificadas, tivessem referência numa idade absoluta. E isso é uma coisa que o Hennig discute no livro de 66, que estava em discussão um sistema, uma classificação, um sistema biológico que tivesse uma base efetivamente evolutiva. Por uma coisa que nunca se resolveu, as categorias taxonômicas continuam aí, elas continuam sem ter um significado biológico, e muito bem. Mas de qualquer maneira isso vinha sendo discutido, como é que cria um sistema biológico, uma classificação que tenha uma base efetivamente evolutiva. O Edwards deu um passo ainda mais importante. O Edwards era um inglês, começou trabalhando com Simulídeo, Ceratopogonídeo, depois publicou em Cetophilidae, Ciaridae, Queroplatide.
E o Edwards, no Congresso Mundial de Entomologia, Congresso Internacional de Entomologia de 1925, tem um pequeno trabalhinho em que ele fala que não existe um único tipo de semelhança. Tem vários tipos de semelhança do ponto de vista evolutivo. Isso é muito legal, isso é a base do método filogenético. O Hennig, evidentemente, depura as ideias do Edwards. O Edwards basicamente tinha dois tipos, e o Hennig aperfeiçoa. E a questão dos tipos de semelhança é muito importante, é muito central em todo o pensamento filogenético. Eu costumo dizer que a evolução é como um arrastão numa praia. Se vocês já devem ter visto, vão um mais no fundo, um mais no raso, com uma rede. Eles vão passando a rede ao longo da praia. Quando chega no final da praia, tem peixes e outros animais que estavam em diferentes pontos da praia. Mas no final estão todos misturados e ninguém sabe mais em que altura da praia cada um surgiu. As semelhanças também são assim. Tem evolução biológica e a evolução vai indo, vão surgindo coisas novas que passam a ser contemporâneas com as antigas que sobreviveram, e no final, hoje ou qualquer outro corte temporal, tem um monte de coisas homólogas com idades diferentes. Ninguém sabe bem qual surgiu antes, qual surgiu depois. Então, o Hennig percebe que há semelhanças plesiomórficas, semelhanças apomórficas, semelhanças de origem independente, reversões, e que entre as apomórficas e as plesiomórficas, algumas surgiram antes, outras surgiram depois. Mas o grande passo é perceber que não existe um único tipo de semelhança. Isso começa a ser essa visão ingênua da semelhança, mas essa visão atemporal da semelhança começa a ser desmontada em 1925, 1950. O Hennig pega semelhanças homólogas cotemporais e ordena temporalmente. Então, o Hennig introduz a dimensão temporal na análise de características cotemporais. E aí, se ele sabe qual é a mais recente, ele consegue juntar todo mundo que é descendente da espécie ancestral na qual essa apomórfica surgiu. E aí tem grupo monofilético. Então, o raciocínio, a argumentação hennigiana, o raciocínio filogenético, ele é muito simples, mas precisou quebrar algo muito complicado de enxergar o tempo no não tempo. A idade diferente de coisas homólogas e contemporais hoje. O livro do Hennig, 1950, é considerado o referencial de surgimento, não só de um método filogenético, mas de uma teoria para a sistemática biológica. Mas aí tem isso aqui a gente apresentou no trabalho da Will Hennig em Copenhague, em 1994, que foi uma surpresa. Tem um trabalho do Otzel, que é esse húngaro dipterista, fugiu da Europa na década de 40, foi para Tucumã, e ele publica em 1949 um trabalho com uma argumentação quase filogenética de Micropézide. A questão é que ele tinha correspondência com o Hennig trabalhava com Micropézide, e ele então começa a tentar utilizar os conceitos do Hennig antes do livro de 1950. E ainda é incipiente, mas já é no caminho da argumentação filogenética. Em 51 ele publica um outro trabalho, e o Hennig lê muita coisa depois de 1950. O livro de 1950, parte dele foi escrito quando o Hennig estava preso, no final da guerra, e escreveu de memória. A esposa dele levava algumas coisas de literatura para ele ler, e aí ele vai... o livro de 1966 não é uma tradução do Grundzüge en Theorie, ele é um outro livro, com uma construção do argumento muito mais robusto. E aí, em inglês, também o Hennig foi publicar um livro para revolucionar a biologia em alemão depois da Segunda Guerra. Óbvio que ia resultar nesse atraso, mas aí em 1966 tem uma mudança definitiva.
E aqui nos interessa já um pouquinho. Em 1969, Ângelo Pires do Prado publica um trabalho com um grupinho de Diptera, de Acaliptrate, que é o primeiro trabalho com argumentação filogenética em português. E isso surge no contexto dos dipteristas do Brasil que estavam lendo os trabalhos de Diptera do Hennig, aprenderam a argumentação filogenética lendo a literatura de Diptera e começam a construir o conhecimento de sistemática filogenética no Brasil. Nelson Papávero, Nelson Bernardi, Ângelo Pires do Prado. O Ângelo publicou esse trabalho em 69. Isso década de 60. Eu vim aqui no museu a primeira vez em 1979, em junho de 79, e conversei com o professor Nelson Papávero. Na época não tinha pós-graduação em ecologia, eu queria fazer pós em ecologia, trabalhava com limnologia, não tinha pós, eu resolvi não ficar esperando, e entre as alternativas, a Gisele Chimizo me trouxe aqui no museu para conversar com o professor Nelson Papávero. O Nelson Papávero tinha 37 anos naquela época. E aí eram os doidos, falando de filogenética. Eu tinha ouvido um negócio de filogenética um dia que eu estava identificando bichos nas aulas de ecologia do quarto ano, uma disciplina que eu tinha. Ela estava no laboratório e o Nelson Bernardi estava dando aula para pós na mesma sala. Estava quietinho lá no meu canto. Foi a única coisa que eu ouvi de filogenética na graduação, foi um pedaço de aula roubada da pós-graduação. E hoje a gente tem um quadro bem diferente. Na época, a sistemática era relativamente mal vista e a filogenética pior ainda. Um certo docente aqui do museu queria trabalhar com vertebrados. Então foi conversar no departamento de zoologia sobre vertebrados e deram algumas opções muito poucas. E aí ele... Mas tem um museu. Não, mas lá eles fazem sistemática. Né? Então era meio assim... uma coisa inferior trabalhar com sistemática. E sistemática filogenética era considerado uma moda que ia passar. E de fato passou. Passou a limpo as ciências biológicas. Historicamente, as primeiras resistências aos trabalhos do Hennig vieram da fenética. Em 1950, 51 começaram a aparecer as primeiras calculadoras, e aí o Michener e o Sokal resolveram fazer, meio cansados de tentar criar uma classificação natural, não tinha método filogenético, nada, então eles resolveram fazer um sistema matemático operacional, ficasse fácil para os técnicos identificarem a abelha. Então, eles desenvolveram um sistema matemático para juntar com semelhança, mas semelhança matemática. Então, eles desenvolveram a maneira de fazer as contas das matrizes de semelhança, mas numa calculadora. Então, eles pegaram duas secretárias que passaram meses e meses e meses fazendo conta na calculadora para produzir o primeiro trabalho de fenética. E depois, em 64, sai publicado o livro do Sokal Smith. E eles foram uma fonte de resistência porque eles queriam um sistema operacional. E quando a filogenética se espalhou, mesmo no Brasil, havia feneticistas, tinha um grupo de Rio Claro, tinha um grupo de Curitiba, que abertamente defendia uma abordagem fenética. Outra fonte de resistência era o gradismo, que achava que as classificações deveriam representar em seus táxons as grandes etapas da evolução dos grupos. Mas aí surge a questão: quem é que decide quais são as grandes etapas? Se é terrestre ou se é aquático, surge pulmão. Dipnói é peixe ou é vertebrado pulmonado junto com os coanatos?
Além do que, quando eu construo uma classificação, eu sei a filogenia, eu represento as etapas. Mas quando alguém que não tem conhecimento da filogenia, pega uma classificação, ela não consegue recuperar a filogenia. Eu fiquei muito amargurado de descobrir, anos depois, que Pulmonado era grupo irmão de tetrápoda. E que me venderam como peixe durante muitos anos. Mas o maior problema era não das escolas alternativas, mas da falta de teoria subjacente à sistemática. Muita gente, durante séculos, utilizava basicamente os procedimentos lineanos, embora não fosse essencialista como Linneu. E, portanto, juntava porque era parecido e separava porque era diferente. E a maioria, na década de 60 e 70, não tinha um referencial teórico subjacente à sistemática e fazia uma sistemática tradicional. Então aqui tem algumas coisas interessantes. Depois que o Hennig publicou a teoria dele, a compreensão do que é o sistema biológico mudou radicalmente. Antes era um amontoado de táxons com nomes, umas fichas, e essas espécies ou esses gêneros estão dentro desses táxons e acabou o assunto. Quando o Hennig propõe que a filogenia seja um reflexo inequívoco a classificação seja um reflexo inequívoco da filogenia, a classificação ganhou um outro caráter. Ela passou a ser uma representação, através do sistema de nomes, de algo real. Mas isso cria uma dificuldade, talvez a gente comente isso um pouco mais adiante, de compreensão para os não sistematas. A maior parte das pessoas tem um raciocínio linear. Se tem uma causa e um efeito, se tem um eixo linear de tempo e os processos são lineares. Você tem um estímulo nessa ponta do sistema nervoso e corre um impulso elétrico e chega na outra ponta. Sistemática não é linear, é pensamento em árvore, tree thinking. E esse é um pensamento muito não trivial, diferente do que as pessoas estão acostumadas. Isso traz uma série de dificuldades grandes para as pessoas entenderem o que é realmente sistemática. E nós temos falhado, como sistematas, em explicar para os não sistematas a não trivialidade da sistemática. E por isso que as pessoas falam, você estuda bichinho. Depois eu vou contar um pouco como eu lido com esses comentários, estudam bichinho. Uma parte das resistências era por conta da percepção de que fazia a reconstrução filogenética e só aparecia dicotomia. E quando o Miguel Trefort Rodrigues defendeu a tese de doutoramento dele, eu fui na defesa e o professor Vanzolini atacou uma parte da tese porque só tinha dicotomia. A evolução, todo mundo sabe, é politômica. Então, na saída da tese, indo para o Rei das Batidas, no estacionamento, eu acertei o passo, encostei no Vanzolini e falei, professor, eu concordo plenamente com o senhor que as especiações devem ser politômicas. Só que ao longo do tempo, a extinção é certa como um processo e não retroage, de maneira que uma especiação com 5 ramos, com uma extinção vira 4, com outra extinção vira 3, com outra extinção vira 2. Então as dicotomias são um resultado natural da ação da extinção sobre as especiações politômicas, como o senhor comenta. Você tem razão. Mas a dicotomia não é um artefato. Óbvio que ele já não tinha muita simpatia por mim naquele tempo, ficou tendo menos ainda. Então, a resistência inicial se resolve com uma discussão mais profunda sobre como é o processo evolutivo, e o método gradualmente foi sendo polido ao longo das décadas seguintes. Uma parte da literatura, especialmente da década de 70 é de consolidação de termos e definições, são grandes
colisões, por causa que alguns termos são de uso livre, cada um usa como quer, para conseguir alguma homogeneidade, monofilia, etc. Custou. Classificações filogenéticas, houve bastante resistência. Há mais de uma maneira de construir uma classificação filogenética, também teve conflito entre os autores e tal. E do ponto de vista de método, vão surgir algoritmos, maneiras exatas, procedimentos repetíveis de executar a reconstrução filogenética. E esse é um grande passo, porque eu não posso dizer que meu procedimento é científico e ninguém consegue repetir aquilo que eu fiz. Então, o grande passo aqui é do Farris. Ele vai começar com os algoritmos do botânico Wagner, mas ele vai escrever programas de análise filogenética baseado no conceito de parcimônia. Não sei se alguém já fez alguma programação Basic do meu tempo, COBOL, sabe lá. Tem treinamento para fazer programa. Como é que é o treinamento para escrever programa? Eu saio daqui e vou na padaria. Qual a primeira coisa que eu faço? Me determinar a ir na padaria. Qual a segunda coisa que eu faço? Dar o primeiro passo. Qual a terceira? Descer daqui. Então, treinamento para programação é uma série de etapas necessárias para cumprir um certo procedimento. E então, transformar a argumentação filogenética em um programa exigia um tipo de raciocínio que o Hennig não tinha, e é feito sob certos princípios, e o Farris, desde o começo, defendeu o princípio da parcimônia. Aí começam a aparecer, às vezes, verdadeiras resistências pesadas, que não vieram da própria sistemática. Elas vieram de outras áreas que tentavam, de alguma maneira, fazer reconstrução histórica, especialmente a genética, e a genética desenvolveu uma modelagem matemática extremamente elegante para a genética de populações, mas não resolveu reconstrução filogenética nem na década de 20, nem na década de 30, nem na década de 40, nem na década de 50. O uso de dados moleculares para a reconstrução filogenética é proposta na década de 60, acho que chama Paulins de 3, 4, que eles dizem que a história filogenética está escrita nos genes. Isso é uma certa linearidade, não é assim que a coisa é, mas foi muito elegante como provocadora. Mas vão começar a surgir um monte de métodos fenéticos muito ruins para fazer a reconstrução filogenética, e aí aparece um método com parcimônia vindo de uma outra área de pesquisa, e vai ter um longo período de conflito entre a genética e a filogenética. Eu achava que era bobagem, que é uma questão só de discussão de algoritmos eficientes, e acho que quem resolveu isso foi o John Navis, que vai propor filogeografia. Os primeiros métodos filogeográficos eram altamente genéticos, se vocês me permitem. E depois ele percebe que ele não levava em conta a vicariância e tal, então ele propõe uma ponte que liga a genética de populações, ou microevolução, com a macroevolução. Então ele enxerga a necessidade de combinar questões de sistemática filogenética com questões de genética de populações para chegar em algum lugar. Mas já começaram a aparecer modelos, na verdade, algoritmos alternativos, e isso se arrasta até hoje. Eu vou falar um pouquinho que pé que a gente está nessa disputa complicada e pesada entre parcimônia, maximum likelihood, métodos bayesianos. O que a gente ouve dos primeiros encontros da Willy Hennig Society era que tinha debates sangrentos. De fato, eram bem sangrentos. O que a gente não ouve muito é por que os debates eram tão sangrentos. Porque a Willy Hennig Society, sendo uma sociedade da área sistemática, era uma ameaça ao domínio dos métodos que não vinham da sistemática.
Então houve um empenho muito grande de destruir a Whaley-Hennig Society e destruir a parcimônia como um critério direcionador da reconstrução filogenética. Tanto que eles tiveram que tomar algumas decisões de proteção da sociedade de não ser inundada de gente que não achava que a parcimônia era um princípio razoável, porque a sociedade seria extinta rapidamente. E aí precisa entender um pouco a dinâmica da ciência americana, da comunidade científica americana e da sociedade científica americana para entender quão real era esse risco. Então, eu acho que talvez a gente possa olhar a intensidade dos discursos como uma coisa poderia ser de outro jeito, mas tinha algo em debate muito importante. Eu fui na quarta reunião da Whaley-Hennig, em 1984. Não sei que a maioria de vocês fazia em 1984. E foi a reunião da Whaley-Hennig em que o David Ho foi defenestrado da Whaley-Hennig Society e que o próprio Ed Wiley e o Dan Brooks também foram removidos da diretoria. Então tinha uma política interna aí bem pesada. Aí surge a Cladistics como uma revista e acho que foi extremamente importante para consolidar uma linha de pensamento de reconstrução filogenética dentro da ciência. E mais para frente vai aparecer uma cisão interna importante. O Mário de Pina organizou o encontro da Whaley-Hennig no Brasil em 1998 e para mim foi memorável, gostei muito de ir naquela reunião. O Ed Wiley, que tinha sido defenestrado, andava de mão dada com o Farris. Por quê? Porque começou a surgir o cladismo de padrão, que mistura uma questão conceitual, uma questão metodológica, uma questão pessoal. E o Farris disse: eu nunca usei cladismo, eu sempre utilizei sistemática filogenética. Que ele queria se afastar do cladismo de padrão. Eu fui ver, e é verdade, ele muito raramente usou o termo cladismo, quase sempre utilizou o termo sistemática filogenética. Qual é o ponto? O Farris sempre valorizou a evolução como a teoria subjacente que gera os cladogramas e que é objeto de investigação da sistemática filogenética. E o Andy Brower novinho naquele tempo e fez uma das apresentações e deu uns rachas, e por trás dessa discussão tem o Colin Patterson, um paleoictiólogo inglês, ele era inglês, né, nascido na Inglaterra, que foi a Nova York e fez um discurso, uma palestra que foi gravada, e a gravação deixa pouca dúvida de que ele questiona a questão da evolução. E o pessoal faz uma releitura, diz que não é bem assim, mas o Colin Patterson é o sistemata mais citado em todos os sites criacionistas que tem. E isso vai gerar uma área dentro do cladismo que diz a evolução não é nenhuma premissa, nem necessariamente objeto principal de investigação do cladismo. E, portanto, a gente reconstrói relações entre táxons com base em parcimônia, mas a evolução, a filogenia, não é uma premissa e não é necessariamente objeto de investigação. De fato, o Aristóteles organizou o sistema. O Linneu detalhou de uma maneira extraordinária, e nenhum deles sabia de filogenia. De fato, não é necessário uma premissa evolutiva ou filogenética para que a gente enxergue a ordem subjacente à diversidade biológica. Ainda assim, nós precisamos escolher se nós vamos assumir uma ontologia evolutiva para o padrão que a gente descobriu, ou se a gente vai
ficar, como depois aparece no Foundations of Systematics in Biogeography, se a gente vai ficar no idealismo morfológico do Goethe do século XVIII, que reconstrói relações topológicas, e acho que em 98 que apareceu a discussão que eles não queriam nem que eu utilizasse homologia, homology, eles falavam em homologue, que eram relações topológicas, etc. Claro que às vezes o pessoal detona muito, etc. E por trás disso tem uma briga muito pesada entre o Farris e o Gert Nelson. E mais recentemente foi publicado esse Foundation of Systematics in Biogeography pelo Williams, que foi aluno do Patterson, e o Malte Eber, que foi aluno do Gert Nelson, e me pediram para escrever um book review do livro. Quando eu vi o livro, eu falei, nossa, sensacional, está aceito, porque tem toda uma literatura em alemão que é muito difícil acessar. Então eles historiam essa literatura que é muito pouco conhecida. Quando eu li o livro, eu odiei o livro. Eu acho que é um livro intelectualmente desonesto, que distorce de uma maneira vergonhosa a importância do Hennig na história da sistemática, mais ou menos acusa o Hennig de ser um ingênuo transformista, porque ele fala em séries de transformação. Na verdade, eles queriam reescrever a história da sistemática, dando ao Hennig um papel menor e caricato. Eu achei intelectualmente desonesto o livro. Além do que, Foundations of Semantics in Biogeography, não tinha quase nada de Biogeography, então eu escrevi meu review, atendendo a um pedido para ser publicado na Biogeografia, e depois eu mandei o meu review para o Farris. E o Farris não conhecia o livro. E eu sempre tive uma posição relativamente distante do Farris, mas depois que ele recebeu minha mensagem, ele não conhecia o livro, e eu fui na Willy Hennig de Singapura, e a gente conversou bastante. Ele escreveu um review do livro publicado no Eclesiastics, e ele usou o livro como um cavalo de batalha contra o cladismo padrão durante algumas reuniões da Willy Hennig. E eu escrevi que era um livro que os meus alunos deveriam ler. Aí o Farris me perguntou por que eu escrevi isso. Eu disse que porque eles precisam saber pelo menos o que eles não devem levar em conta. E literatura é parte, estranhou e tal. Mas o Farris passou a me dar bastante consideração depois do meu book review e depois dessas trocas de e-mail. Essa cisão não está resolvida. A Willy Hennig não removeu dos seus quadros os cladistas de padrão, até porque existe toda uma zona cinzenta entre não se preocupar muito com a evolução, mas não negar a evolução, até posições bem extremas que praticamente elimina a evolução da ontologia subjacente à sistemática. E o Andrew Brower é parte do comitê editorial da Eclesiastics, e as coisas continuam andando. No paralelo, então, corre essa busca de algoritmos mais eficientes, ou mais eficazes, ou mais confiáveis para a reconstrução filogenética. Os primeiros, o algoritmo de Ney 71, isso aqui era uma ingenuidade assustadora, mas eu não sei quantos de vocês estudaram. O problema matemático subjacente a dados moleculares é muito mais complicado do que a maior parte das pessoas imagina. Alinhamento é mais complicado do que a reconstrução a partir de matrizes, tanto que o tempo computacional é tão longo que é necessário utilizar uma série de
soluções matemáticas para buscas parciais em ilhas de probabilidade de árvores mais curtas, e tanto para a questão do alinhamento quanto para encontrar as árvores mais curtas. E eu perguntei para o Rudolf Meyer, que eu acho que é um dos caras mais consistentes de toda a literatura, o que ele achava de Maximum Likelihood. Ele disse que era um desperdício de energia elétrica, porque basicamente vai chegar no mesmo resultado com um algoritmo de busca muito mais ineficiente, que vai demorar mais tempo, etc. O grande problema aí são os long branch attractions. De fato, existem a evolução molecular resulta em alguns problemas biológicos, né, e matemáticos de solução não trivial. E então existe um trabalho empírico mostrando que supostamente Maximum Likelihood é mais eficiente do que parcimônia quando tem long branch attraction. Só que é um estudo com 4 taxons terminais. E depois houve um reestudo dos mesmos dados e o trabalho é fake. E a pessoa por trás disso é o Kevin Nixon. O Pablo Golubov é um cara brilhante. Ele fez um novo tipo de consenso que detecta os táxons pulando, e ele fez uma apresentação no encontro da Wilhelm como que o algoritmo foi construído. E a apresentação, e claro, o raciocínio é de uma elegância extraordinária. Mas boa parte das soluções para essa questão, quem está trabalhando é o Kevin Nixon. Kevin Nixon tem vindo ao Brasil regularmente para o workshop lá em São José do Rio Preto. O Kevin Nixon essa semana está em Rio Preto para o workshop. E o Kevin Nixon é um cara muito consistente, muito sério. E então vem aí o Che. Che é uma sigla, não lembro os detalhes, mas ele é casado com ele é botânico, casado com uma botânica argentina, e o Che entra na brincadeira. Em vez de pegar cada base como um caráter que tem 4 estados, ele vai pegar conjuntos de aminoácidos, não só aminoácidos, conjuntos de aminoácidos como unidades de análise com um número muito maior de estados. Isso vai diminuir a interferência das homoplasias, os processos estocásticos, etc., na reconstrução. E quando ele me explicou o raciocínio matemático por trás do algoritmo que ele ia desenvolver, minha impressão é que com a velocidade do TNT vai ser muito superior aos outros programas no sentido de reconstrução filogenética, mesmo lidando com os casos de long branch attraction. Ele ainda não publicou, ele disse que o semestre passado foi pesado em termos de aula, mas ele está para publicar as ideias por trás do programa e distribuir o programa via Winclada. E acho que vai ser um groundbreaking aí em termos de análise molecular. Vou confessar uma coisa para vocês. O próximo número da Willy Hennig vai ser um trabalho publicado, um trabalho meu na área de molecular. Depois de tantos anos trabalhando com morfologia, vai sair um trabalho meu de molecular, de Mesenbrinelli. O primeiro autor é um pós-doc laboratório, que fez graduação e pós em Campinas, no Unicamp. Um cara muito bom. Ele foi fazer o pós-doc comigo e ele foi extremamente cuidadoso quanto à detecção de efeitos estocásticos nos dados e quanto as sequências e as árvores eram resultado de questões aleatórias. Eu gostei muito da maneira como ele conduziu. E acho que eu não domino os algoritmos, mas eu domino o raciocínio. E eu acho que o Che é extremamente consistente em termos de raciocínio. Por trás tem uma questão de visão de ciência. Não é que a natureza seja sempre simples. Às vezes não é. Mas se a ciência não adotar as explicações com menor número de hipóteses ad hoc, ela vai errar mais do que quando a gente assume uma visão de parcimônia, não no sentido
da sistemática, mas no sentido da ciência. Por isso que eu acho que a Wilhelmina Society fez muito bem em se defender e se manter como uma parte da comunidade que insiste que a parcimônia é um princípio fundamental na ciência. E a parte matemática, para tratar nessa conversa, é bem complicada. O Alessio tinha mencionado sobre o editorial que saiu no último número da Cladísticas. E deu um certo bafão e tal. Aí eu fui ler. Eu não vi nada demais. Eu acho que eles estão coerentes e corretos. Essa revista não aprecia particularmente qualquer método simplesmente porque é novo ou é sofisticado. Esse é um dos truquinhos de muita gente na literatura que quer abafar, que quer causar, porque está fazendo uma coisa nova. Nova não quer dizer melhor. Ou é bom ou não é. E essa é outra discussão. Não é porque é sofisticado e complicado que significa que é bom matematicamente. Não quer dizer. Então, algumas revistas estão buscando o fator de impacto. Então, quanto mais elas causarem, mais bacana elas se acham. Isso não é ciência. Marketing, não sei, televisão, ciência não. Ciência se demonstrar que é robusto. Robusto não é a modinha da vez, robusto não é sofisticado, robusto é robusto. Se métodos alternativos resultarem iguais e os autores preferem uma topologia que não seja mais curta, deverá bem-vindo a apresentar os resultados, mas deveria se preparar para justificar as posições com base filosófica. Certo? Eles não estão dizendo que não vão publicar se não for a área mais curta. Eles avisam que os autores precisam defender suas posições. Não vejo nenhum problema particularmente complicado nisso. Eles não veem que os problemas da inconsistência estatística constituem um argumento filosófico. E aí tem um debate pesado. Não é porque essa construção do algoritmo de parcimônia encontra problemas com alguns casos de long branch attraction que nós vamos rejeitar a parcimônia como um princípio axilar, um princípio fundamental na sistemática. Acabou o editorial. Não vi nada demais. Acho que eles estão deixando claro a necessidade de justificar posições com base numa filosofia da ciência nos trabalhos de reconstrução molecular. Muito bem, como é que é a história no Brasil? Nelson Papavero, Angélico Pires do Prado, Nelson Bernardi, e trabalhando com díptera na década de 60, lendo a literatura do Hennig, evidentemente lendo os trabalhos do Hennig em díptera, descobriram a filogenética, começaram a falar. No começo eram só os três, bastante hostilizados, bastante isolados, bastante ridicularizados, e aí o Nelson Bernardi deu alguns cursos e eu trouxe para vocês verem como o mundo rodou, uma cópia da apostila do curso do Nelson Bernardi aqui no Museu de Zoologia. Uma disciplina que ele ofereceu, vários de nós aqui fizemos esse curso, não valia crédito na pós-graduação. E eram super legais as aulas e o debate era intenso, não só na disciplina do Bernardi. O museu era um centro de discussão de teoria e método em sistemática zoológica. O museu sempre foi isso e o museu fomentou o centro da discussão filogenética. Depois o Nelson foi ao CNPq, propôs ao presidente do CNPq, Linaldo Cavalcante, um plano nacional de zoologia com os cursos especiais de sistemática zoológica que criaram toda uma geração de sistematas com fundamentação teórica. E eles criaram
o programa de pós-graduação que curso nenhum eles criaram um curso de pós-graduação que programa nenhum tinha como fazer. Que era dizer, quem é que dá filosofia da ciência bem? Fulano de tal não sei aonde, para dar uma disciplina. Quem é que dá biogeografia? Nelson Papava da biogeografia. Quem é que dá genética de populações? Quem pode ensinar gradismo? Nos primeiros cursos tinha aula de gradismo. Quem que pode ensinar fenética? Padre Moura deu um monte de aulas de fenética dentro do curso. Não era um curso de cladismo, era um curso de teoria em sistemática biológica. Então criou uma geração muito robusta que depois se tornaram pesquisadores, se tornaram orientadores e houve um impacto gigantesco desse esforço de formação, primeiro no museu, depois em escala maior. Primeira tese de doutoramento com alguma coisa de argumentação filogenética em Pentatômide, em Hemiptera, da Juscelia Graça. Não sei quantos de vocês conhecem a Juscelia. E o Randall Shue, em Nova York, estava fazendo filogenética, não sei se é dele a influência. O professor Sérgio Valim, que foi diretor do Museu de Zoologia, mais recentemente publicou, defendeu o doutoramento dele em 79, é a segunda tese, aí sim, já com uma análise filogenética formal, tinha matriz na tese do Sérgio, acho que tinha, né? E o meu mestrado em 32 é o terceiro, um pouquinho mais adiante. O mestrado tinha 412 caracteres e 40 taxões terminais. Mas, óbvio que eu não ia utilizar computador, cartão perfurado, para fazer análise que eu fiz na mão. E depois de uns anos, o Sandro Bonato digitou a minha matriz e rodou no REN 36 e deu exatamente a mesma coisa. A matriz mudou um pouquinho depois e aí mudou a topologia. Mas esses são os inícios, né, da sistemática filogenética no Brasil. E depois do trabalho do Ângelo, outros trabalhos começaram a ser publicados, teses e tal. E um dos desconfortos do Vanzolini é que o Miguel fez um pouco de filogenética, o Geraldo, Naécio, né, todo o grupo da ictiologia foi muito ativo nesse processo e mais ou menos seguindo a escola de Nova York, o Dan Rosen e o Bert Nelson. E aí tem como é que a gente mede o resultado do investimento institucional? E durante 15 anos, todos os cursos de zoologia sistemática e botânica tomaram muita paulada na CAPES, porque a gente era uma porcaria. Publicaram nas revistinhas sem vergonha, de baixo impacto, sem muita relevância na ciência, etc. E era muito complicado argumentar dentro das reuniões de avaliação da CAPES, da área da CB1, que eles estavam enganados, que a visão deles de ciência estava errada, que a medida deles da qualidade de ciência estava errada e que a qualidade da nossa área de zoologia era boa. Em 15 anos eles puniram a nossa área. Puniram mesmo. Quantos cursos, 6 ou 7, qual a porcentagem de programas 6 ou 7 na área de biodiversidade antes de criar a área? Quantos programas? Qual a porcentagem de programas 6 e 7 na nossa área quando a gente ainda estava na CB1? 5,6%. Qual é a porcentagem de programas 6 e 7 na área de genética? 30%. Na imunologia, 35%. Então, eles subfinanciaram os programas de pós-graduação no Brasil na área de biodiversidade durante 15 anos. Aí um dia eles descobriram o CIMAGO. Aí o que diz o CIMAGO? CIMAGO, se a gente puser assim, aparece no Google. CIMAGO mostra a posição do Brasil geral em ciência para todas as áreas, ordenado por número de documentos citáveis, fator H global por país, etc. Onde está no Brasil em ciência? Vocês devem ter ouvido que o número de documentos publicados pelo Brasil nos põe na 15ª posição no mundo. Esse é o número que a gente vê no jornal Brasil 15º no mundo em produção científica.
Mas como é que é a nossa posição na área de agricultura e ciências biológicas? Por número de documentos, nós somos nono. Quer dizer que se agricultura e ciências biológicas nós somos nono, e o Brasil, na média, é 15º, nós estamos compensando um monte de gente para que, no final das contas, o Brasil chegue em 15º. E índice H, em agricultura e ciências biológicas, nós somos 21º. O Brasil tem 160 trabalhos nesse período, 96 a 2014, que receberam pelo menos 160 citações. Muito bem. Zoologia. Zoologia, nós somos o segundo do mundo em número de publicações. Se nós somos o segundo no mundo em zoologia e o Brasil, na média, é 15º, imagina quanto que a gente está compensando as outras áreas. Segundo no mundo. Ainda tem um chão daqui para os Estados Unidos, mas em número de documentos publicados nós somos segundo. E índice H na área de imunologia, vamos comparar com as outras áreas. Índice H da área de imunologia e microbiologia. Nós somos 22º. Então, quando meu colega, coordenador do programa de imunologia, conceito 7 na CAPES, vem conversar comigo e fala, seus bichinhos, eu falo, você dobra a língua antes de falar dos meus bichinhos. O dia que você for parecido com a zoologia, com a entomologia, você vem conversar comigo. Tá? Equipare-se com seus pares no resto do mundo, depois você vem conversar a porcaria de ciência que vocês fazem. Dependendo do dia eu falo um pouco mais agressivo, um pouco menos. Porque eu não tenho paciência todo dia para ficar gente ignorante sobre o que é ciência, como funciona, e a qualidade da ciência nas outras áreas, vim fazer a agenda de destruição de uma área para sobrevalorizar outra. Eles querem medida quantitativa de pares internacionais? Essa é uma medida quantitativa. Eles são o 22º no mundo, tá cheio, né? China, Coreia do Sul, Irlanda, Áustria, Bélgica, Espanha, Itália, tudo na frente da gente na área de imunologia e microbiologia. Não quer dizer que eles são ruins, eles são bons. Essa é a posição em relação aos pares. Muito bem. O índice H deles na área de imunologia é 136. Mas quantas pessoas puseram para estudar o mesmo problema? Dengue, Zika e outros problemas imunológicos. Milhares. E óbvio que um cita o outro. Mas eles são, comparativamente aos pares internacionais, o 22º. Como é que é o Brasil na área de entomologia? Em termos de índice H, 10º. Essa é a posição mais alta do país em qualquer área de ciência de índice H. Se vocês quiserem brincar, entrem lá no cimagojr.com. Entra nas áreas e sub-áreas todas. Não tem nenhuma área de pesquisa do Brasil que tenha uma posição melhor que essa para índice H. Índice H, quantas vezes são citados, ainda tem desvio. Claro que esses 61 é menor do que 136. Mas, sistemática assim, nós temos um monte de grupos que nunca ninguém mexeu. Se você colocar 2 alunos no mesmo laboratório para trabalhar exatamente o mesmo gênero, descredencia que tem alguma coisa batendo mal da cabeça. Coloca um aluno para estudar um gênero, outro aluno para estudar outro gênero, outra família, etc. De maneira que não haja sobreposição de esforço. E é óbvio que vai ter pouca gente para citar os trabalhos de taxonomia. Fora o número de empregos na área de imunologia e na área de entomologia. Mesmo assim, comparado com os pares internacionais, nós somos 10º no mundo em termos de índice H. Então, eu falo, dobra a sua língua antes de falar da entomologia ou da zoologia. O dia que vocês tiverem números assim, vocês vão conversar comigo. Tem dias que eu sou bem nasty. Então, eu fiz isso aqui do meu doutoramento, do meu memorial de titular, para me divertir, né? Porque é aberto esse concurso para titular e de todas as áreas de pesquisa.
portanto tinha gente de outras áreas. Então eu pus essa aqui, bioquímica e genética, né? Número de documentos citáveis, Brasil 17º. E índice H 26º. Então, nossa, eu me senti tão bem esse dia. Quando eu apresentei esses números, né? Número de documentos citáveis na época de agricultura e ciências biológicas 10º, terceiro para zoologia, terceiro para entomologia, 22º geral de ciências biológicas, 18º e 10º. Aonde que eu quero chegar? Como é que a gente chegou nessa posição? Por que o Brasil, entre os pares internacionais, é tão bom? É por acaso? Pareceram uns bacaninhas? Não. O Vanzolini foi para Harvard na década de 50, 40, 50, né? 50. Ele foi aluno do Homer. E o Vanzolini volta para o Brasil com uma ideia da zoologia tendo teoria subjacente. Eu ajudei a mostrar que o modelo de refúgios não era uma explicação verossímil para explicar o alto número de espécies na região tropical, mas eu sempre disse que a teoria dos refúgios é uma teoria elegante, proposta por quem entende o que é ciência, entende o que é uma teoria, e ainda que seja uma teoria explicativa falseável, no sentido popperiano, que tenha sido deixado de lado, inclusive pelo próprio Vanzolini, anos posteriores, pôs todo mundo para pensar. Pôs uma explicação para o mundo e tirou a zoologia de um campo puramente descritivo para chegar numa zoologia explicativa. Isso é extremamente elegante do ponto de vista científico. O Vanzolini formou várias gerações de pesquisadores que sabiam pensar a zoologia com teoria subjacente. Depois, com esse investimento do Plano Nacional de Zoologia, com a ação do Museu de Zoologia, não é o único, né? Tem bons grupos que na década de 80 estavam começando a trabalhar com sistemática filogenética, o grupo da PUC no Sul, no Rio de Janeiro tinha alguns grupos, mas o Museu de Zoologia era o motor e preparou várias gerações muito boas e, claro, financiamento. A FAPESP não fez o que a National Science Foundation fez, o que muitos países da Europa fizeram, de subfinanciar pesquisa de biodiversidade. Isso fez muita diferença. Nós temos muita gente sendo contratada, nós temos muita gente tendo projeto aprovado, indo para o campo, e são pessoas que sabem o que fazem. Sabe coletar, sabe descrever, sabe tentar explicar, e na Zootaxa, vocês talvez saibam disso, tem umas estatísticas, o número de autores por país mostra o Brasil à frente dos Estados Unidos. Então, o Brasil é o país que tem o maior número de autores publicando nas Zootaxa. E aí a gente passa os Estados Unidos. Também tem uma outra coisa, em muitos países tem uma interferência institucional. Não, você vai parar de estudar isso, você vai começar a estudar aqui. Isso é uma coisa extremamente deletéria para o desenvolvimento da ciência. Os pesquisadores deixam de ser pesquisadores e passam a atender demandas institucionais, não desenvolvem linhas de longo prazo. A estabilidade no emprego no Brasil tem um custo alto, mas também tem benefícios altos, no sentido de desenvolver uma carreira acadêmica que a gente consegue fazer investimentos de longo prazo. E soube que agora, na hora do almoço, que o Bishop Museum no Havaí demitiu todo o seu corpo de pesquisadores. Isso é uma coisa escandalosa. Ainda existe heterogeneidade, tem grupos muito bons do Brasil. Vocês devem acompanhar a literatura, vocês devem saber de muitos dos colegas de vocês aqui, em outros programas. Tem gente muito boa sendo formada e tem gente muito boa trabalhando. Tem alguns grupos frágeis, heterogeneidade é padrão no mundo, mas a gente pode ainda investir numa melhoria da formação
da comunicação, significando escrever trabalhos elegantes. E tem avanço técnico, especialmente com o financiamento, mas também, eu digo, molecular e Vodevo, etc. Mas muita gente não está só sequenciando, sabe o que faz, tem grupos muito sólidos, e a gente tem problemas, como o mundo inteiro, de formar cientistas que saibam o que é ciência. A maior parte dos cursos, não só de biologia, como física, química e outras áreas, formam cientistas que não sabem o que é ciência, porque nunca tiveram aula de epistemologia, nunca tiveram filosofia da ciência. E essa é uma coisa que o Papavro também insistiu muito, e muitos dos ex-alunos do Papavro estão contratados e brigaram para que houvesse disciplinas de formação em filosofia da ciência. Então, não só fazer ciência, repetindo trabalho de repetição, mas que soubesse delimitar perguntas, de escolher métodos adequados, de pensar na questão do falsamento, pensar no realismo científico, pensar no significado das evidências, etc. Nós temos coleções, mas temos um problema, ele é internacional, mas se aplica igualmente no Brasil, de conservação de coleções em longo prazo. Tem problemas biológicos extremamente interessantes, e eu assisti uma palestra do Vanzolini em 1976 na Faculdade de História, no Instituto de História da USP, no SBPC, e o Vanzolini falando sobre lagartos ao longo da costa, e que agora era possível saber qual a idade de uma espécie, que tinha 2 espécies irmãs de lagarto, e com a última subida do nível do mar, aquelas espécies eram uma só, ela foi dividida em 2, portanto a gente conseguia datar a idade de uma espécie, 2.000 anos. Eu achei sensacional. O problema perguntado e tal. Depois se mostrou que as 2 espécies não eram irmãs, que o evento, né, e tal. Não importa. Não importa. A pergunta importa. E hoje em dia nós temos não só dados moleculares para gerar filogenia. Acho que eu nunca tive problema com dados moleculares, mas eu tive problemas sérios com muitas reconstruções com dados moleculares. Muito lixo publicado por aí usando dados moleculares. Como que eu sei que é lixo? Porque o mesmo laboratório estuda o mesmo grupo, como um gene, publica uma filogenia. Diz que é o máximo. Depois publica a filogenia para o mesmo grupo utilizando 2 genes da outra filogenia para o mesmo grupo. Diz, não, aquela tinha problemas, mas essa agora veio para ficar. No outro congresso, publica a filogenia com 5 genes. Diz, não, aquela lá realmente tinha várias limitações e tal. Essa aqui revolucionou e essa agora é a explicação. E no outro congresso, então, os próprios laboratórios se encarregam de mostrar que o que eles fazem é lixo. Porque faz mal feito. Porque a biologia molecular, evidentemente, é uma ciência em avanço. Que para mim não tem problema. Mas não diz que é o suprassumo e que a outra da morfologia é uma porcaria velha utilizando dados do século XVIII. Isso é desonestidade intelectual. Sendo que várias das coisas propostas como o apogeu da ciência, ninguém nem cita mais de vergonha, né? Então, a dificuldade matemática para lidar com as questões envolvendo dados moleculares era obviamente grave e só não deixaram claro porque tinham um interesse de vender que era o suprassumo. Mas agora nós estamos chegando num patamar de uma certa maturidade, algoritmos, tempo computacional, testes de efeitos estocásticos, etc. E a gente está começando a poder datar idades de cladogênese. E aí começa a ser muito legal. Tem gêneros de micetofílios, um grupo micófilo, a larva ataca fungos, larvas de dita atacando fungos, que ocorrem na Malásia. Os mesmos gêneros estão na América do Sul. Não só um gênero, gêneros de subfamílias diferentes. Tá.
como é que foi a evolução das florestas? Havia uma floresta só, que aí se espalha o sabilá, e todos os gêneros, a disjunção de todos os gêneros de Mesetophilidae têm a mesma idade, ou foram surgindo os gêneros ao longo da filogenia, e cada um deles foi alcançando, sabe lá, se for pós-tectônica, foi alcançando outros continentes, e as idades de cladogênios para as mesmas áreas não bate. Então é cheio de perguntas interessantes. E tem uma questão de maturidade, esse meu colega Rudolf Mehr, sendo alemão, escrevendo em inglês, ele me disse um negócio muito bacana. A vida inteira a gente passa polindo a nossa capacidade de escrever textos em outras línguas. Até na nossa própria língua a gente tem um longo processo de amadurecimento da escrita, ainda mais uma língua estrangeira. E a gente está, acho que, avançando bastante, e o Museu de Zoologia continua sendo um grande nucleador de pensamento, de formação. Isso é uma concordância ou uma discordância? É um protesto ou o Museu de Zoologia é um grande centro nucleador de discussão, de formação, e fico super contente de ver a sala lotada, apesar da minha contribuição limitada. E uma das vantagens é que a gente fala das revoluções científicas, né? Super contente que haja uma semana do Darwin aqui no museu. Então a gente fica vendo aquele período da chegada das ideias do Wallace, da chegada das ideias do Darwin, os geólogos ingleses e franceses, etc. A gente vê com uma certa espanto, né, a dinâmica de um tempo que já passou. Mas uma das coisas mais legais, se vocês tiverem cara de pau suficiente, tomara que vocês tenham, é sentar com o Mário de Pina, que foi vice-presidente da Wilhelm Society, e ouvir dele contar esses bafões. Tem muito bafão. E de sentar com o Carpenter, que vem ao Brasil com alguma frequência, e ouvir do Carpenter. E sentar com o Steve Ferris e ouvir o Steve Ferris falando. Eu já pedi para o pessoal da Wilhelm de fazer quase um documentário. Eu estou naquela minha mochilinha, a maior parte é a tese da Vanessa Roma sobre sistemática filogenética. Ela entrevistou um monte de gente no Brasil e no exterior. E o John Wenzel é a pessoa que mais veio para o workshop lá em Rio Preto. John Wenzel é um contador de história. É sensacional sentar com ele e ouvir as histórias dele sobre ciência, sobre os lugares que ele foi no mundo e sobre a história da filogenética. E o Kevin Nixon também tem muita história para contar. Então a gente consegue enxergar a evolução disso tudo ainda acontecendo, ainda com as pessoas e saindo aqui do museu hoje, vou na casa do Nelson Papavero, e o Nelson Papavero tem dia que o telefone é difícil. Tem dia que ele é super simpático. Eu liguei essa semana e ele estava simpático, então eu vou na casa dele. É ou não é? Que o Papavero é assim, Carlos, né? A gente saber um dia. Mas é super importante, porque senão a gente fica utilizando métodos que os outros propuseram por motivos que a gente não sabe, a partir de disputas que a gente não acompanhou. Então a gente fica aplicador de método. E a gente pode entender o processo de geração das ideias, de debate das ideias, e vocês todos sabem, nem sempre evolução é para o progresso e para a maior complexidade. Parasitismo é resultado da evolução. Então, a ciência também às vezes anda para trás. E às vezes é necessário defender certas áreas. Não sei se alguém aqui foi na CAPES brigar com o Adalberto Duval na CB1 para colocar o dedo na cara dele e dizer se dobrar a língua antes de falar mal da zoologia. Até que finalmente a CAPES viu esse negócio, ficou com vergonha. Eles criaram a área de biodiversidade porque eles ficaram com vergonha dos anos de bobagem sobre financiamento que eles fizeram. E o nosso programa lá passou para 6 em Entomologia de Ribeirão, mas continua recebendo o mesmo dinheiro, até abreviado, que é o PROAP, coitado. Mas eles subfinanciaram, talvez, do ponto de vista dos pares internacionais,
a melhor área de pesquisa do Brasil. Então, eu gosto de dizer isso para os alunos, porque os alunos, de vez em quando, têm que enfrentar alguns coleguinhas de outras áreas que fica ironizando, assim, sobre bichinho, não sei o que, etc. E às vezes até coisas mais sérias, quando são contratados, divisão de dinheiro, divisão de espaço físico, universidade, e divisão de pessoal, de novas vagas. Não, a sua área é uma área muito ultrapassada. Dobra a língua antes de dizer que a minha área. Vai ver a sua, você vai ver a posição. Então, vocês precisam aprender a se defender e saber essa história da... Eu acho que o Vanzolini é uma figura central na criação de uma teoria subjacente à zoologia no Brasil. E aí o museu tem esse corpo teórico. Obrigado. Bom, agora a gente abre para as perguntas. Eu só vou pedir para que vocês esperem para o microfone chegar até vocês, porque eu sei que todo mundo se escuta aqui, mas aqui a gente está gravando, tá? Então, perguntas? Muito obrigado pela palestra fascinante, interessante e cheia de informações não facilmente disponíveis. Eu só queria falar umas palavras sobre o Colin Patterson e a suposto alinhamento dele com o criacionismo, já que como ictiólogo eu conhecia mais ou menos bem. Porque eu acho que é parte da história, e se isso fosse verdade, seria realmente um caso preocupante, né, de um cientista respeitado na nossa área, e que não só é respeitado como ictiólogo, mas respeitado em campos mais amplos de evolução, de sistemática, de teoria. A questão... O fato é que as alegações dele, as frases dele foram colocadas fora de contexto. O Colin Patterson, ele jamais flertou com qualquer criacionismo, qualquer coisa anti-evolucionista. Tanto que ele escreveu um livro sobre evolução, um livro didático de divulgação, que teve 2 edições, é um livro muito bem escrito, em que não há o menor traço de questionamento com relação à verdade biológica da evolução. O que acontece é que ele foi um questionador do neodarwinismo, como a melhor explicação possível para os fenômenos evolutivos. E essas declarações dele é que foram colocadas fora de contexto. O Farris é um dos que propagam essa interpretação errônea, porque ele não gostava pessoalmente do Patterson. Então, quanto pior a imagem do Patterson, melhor para ele. Então ele sempre fala, o Patterson, antes dele virar um criacionista, blá, blá, blá. Eu já conversei com ele, não tem, é basicamente essa palestra. E mais alguma outra frase, que basicamente se destinava a atacar a predominância não crítica do neodarwinismo como a melhor explicação para os fenômenos evolutivos, fechando os olhos para outros possíveis modelos evolutivos. Então era só isso, né? Só que cresceu a esse ponto o pessoal achar que o Patterson, em certo momento na carreira, virou um criacionista. Eu nunca vi o menor traço disso nele, de jeito nenhum, nem pessoalmente, nem nos escritos. Por isso que é legal o debate, né? O debate vivo, né? Eu encontrei o Colin Patterson em 84, mas eu nunca conversei com ele. Mas por isso que conhecer os bafões e presenciar os bafões é interessante. Ele tropeçou na linguagem, né? Porque foi gravado e aquilo não é uma distorção, mas fora de contexto permite essa leitura. Sempre tem esse risco, né? Mas de qualquer maneira, o Colin Patterson está associado ao cladismo de padrão desvinculado de uma ontologia evolutiva mais clara, né? O Dalton, meio que em cima do que você falou, e até retomando um pouco do que nós conversamos no almoço, mas eu vou explicar para todos. Você aqui ressaltou de forma muito convincente a necessidade das pessoas terem uma compreensão filosófica e histórica da problemática com a qual elas trabalham. Quer dizer, não adianta só você entrar no laboratório e obedecer às ordens do seu orientador para repetir o modelo e produzir mais algum trabalho, né? Mas eu queria saber, você como uma pessoa que tem convivido com perto do centro de decisão científica brasileira, que é perto da CAPES, perto do centro decisório da CAPES, na área de biodiversidade,
como é que você vê a possibilidade de fazer essa formação, uma vez que os nossos alunos vêm da escola secundária brasileira em geral, seja ela particular ou pública, ela não atende a essa formação geral, considerando-se até que, por exemplo, a proposta de programação curricular brasileira geral que está se fazendo agora prevê uma americanização, sul-americanização do contexto, a nossa exclusão da nossa herança europeia ou mediterrânea, clássica, né? E, portanto, o afastamento das correntes filosóficas mais importantes. Quer dizer, a pessoa vem para cá sem essa formação, a CAPES prioriza a velocidade na formação, a adequação do tempo de formação a um tempo preciso, pune os cursos que... como é que você vê, como é que é possível passar algum conteúdo filosófico, histórico, para alunos que precisam terminar o seu mestrado em 2, doutorado em mais alguns poucos anos, e publicar de uma forma consistente de acordo com os... Como é que você vê essa dicotomia, esse problema, esse paradoxo? Esse mundão... esse mundão nunca foi lá muito favorável, né? 3,8 bilhões de anos. Isso é um lugar muito inóspito. E assim, tem diferentes caminhos. Um deles eu vi cursos de pós-graduação frágeis e cursos de pós-graduação programas, né? Muito robustos, faziam um adhesionismo a CAPES. Isso me envergonha. Alguns programas se adequarem à métrica da CAPES para ficar bem na fita. Para mim isso é uma vergonha e só alimenta esse estado de descalabro. Acho que a gente tem que fazer o que pode. Pagar o preço de enfrentar na CAPES. Eu fui esse ano, nem lembro, 2003, sei lá, eu na CAPES, que eu questionei abertamente o Adalberto Duval, não sei porque nunca mais me convidaram. Só quando eu fui coordenador da entomologia, agora mais recentemente, que eu fui como coordenador, e aí o Paulo me chamou para participar de várias etapas. Eu não acho que os núcleos de decisão vão ser liberais e avançados. Eles tendem a ser sempre conservadores, isso é uma desgraça, mas é assim que funciona. Então a gente pode fazer o melhor que a gente pode. O museu sempre fez o melhor e conseguiu ótimos resultados, quase que como um outsider desse adhesionismo à mediocridade instalada. Eu acho que é assim que a gente faz. A gente paga o preço e produz pessoas com perfis diferentes. Algumas coisas a gente não vai resolver. A gente não vai mudar a concepção da CAPES. Eles chamam de avaliação, mas o que eles fazem não é avaliação. Eles fazem ranqueamento. Tem uma diferença brutal entre o que é um processo de avaliação e um processo de ranqueamento. A avaliação se explicita as qualidades, explicita as dificuldades e busca caminhos. Ranqueamento, não importa o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Escolhem alguns parâmetros para colocar numa sequência linear quem é, segundo esses parâmetros, melhores ou piores. Eu vi orientadores que dão a qualidade acadêmica de programas serem literalmente removidos dos programas. Pesquisadores aposentados, pesquisadores que produziam pouco e eram a qualidade dos programas, os programas depois começam a pagar o preço e não conseguem nem enxergar as causas. Mas acho que a gente tem que saber em público se posicionar, em público contrariar, em público pagar o preço, em público dizer se está errado. E essa discussão sobre a posição da zoologia, como vocês acham que isso funciona na hora que a USP reúne os coordenadores de programa de pós-graduação e o cara da Imuno, conceito 7, começa com gracinha. E a gente diz, coloque-se nesse lugar. O que vocês acham que vira? Retaliação. Óbvio. Porque eles construíram esse lugar, eles não querem que mudem os critérios porque eles são prejudicados. Se puser uma análise de qualidade, esses custos despencam. Porque é um produto e um modelo. Um modelo, um bicho. Aí pega o mesmo produto e outro bicho, e outro trabalho, e outro bicho com o mesmo... E aí publica na mesma revista que tem um fator de impacto 7, eles se acham extraordinários.
é uma mediocridade assustadora, por isso que no cenário internacional ninguém cita esses caras relativamente. Mas eu acho que tem que pagar o preço, tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, precisa saber o que a gente acha das coisas, né? Não é sem estudar que a gente vai ter opiniões fundamentadas, precisa ouvir os outros, precisa entrar na literatura que a gente domina menos, que é super difícil, e precisa trabalhar de maneira articulada. A biodiversidade, em alguma medida, conseguiu se opor na CAPES, a ponto deles desistirem de enfiar a gente na CB1 para criar uma área nova. Mesmo na biodiversidade, a gente precisa insistir com uma linha de pensamento que não é trivial. Eu achava que era mais fácil convencer os outros com bons argumentos. E ao longo dos anos, ou das décadas, eu descobri que é super difícil. Não é à toa que é difícil. As pessoas têm visões de mundo diferentes, concepções diferentes. O que elas chamam de qualidade, o que elas chamam de sucesso, o que elas chamam de sucesso em ciência. E elas acreditam em outras coisas. Então não é fácil o debate. De modo geral, essas pessoas se protegem, se agrupam, e aí elas tomam centros de decisões. Tá aí os que não precisa ninguém falar muito longe. O resultado é uma mediocrização assustadora. Nós não vamos tomar de assalto o MEC. Se vocês quiserem comprar umas R15, a gente vai lá em Brasília, ocupa o MEC e elimina o primeiro, segundo e terceiro escalão do MEC, e a gente estabelece um novo sistema educacional para o país. Não vai funcionar. Então aí a sua pergunta é super central. Como é que a gente faz para manter qualidade? O pensamento tem que saber o que nós realmente achamos que é qualidade e vender essa ideia insistentemente, isso demora as décadas. Lá na Biologia de Ribeirão, nós temos vários sistematas lá, Ricardo Macedo, Flávio Boca, eu, outros pesquisadores. Nós insistimos muito para que houvesse uma filosofia da ciência, uma disciplina de filosofia da ciência e uma disciplina de história da ciência. A disciplina de história da ciência é super legal, vai ser dada agora a primeira vez, vai do Platão, a Evodevo e a molecular e o conceito de biodiversidade na sociedade, como é que as ideias surgiram. Mas uma disciplina de graduação tem 13 aulas e mais avaliação, etc. Tem muita história da ciência, muita história da biologia para colocar em 13 aulas. Mas é melhor do que não ter. E aí cada disciplina deveria ter um pouco de história da ciência de sua área. Alguns professores sabem e falam, outros sabem, mas não falam, outros não sabem, ainda bem que não falam. Mas eu acho assim, que é uma batalha que não acaba. Acho que nós não vamos tomar o centro de decisão, portanto a gente vai ter que roer pela beirada, e na beirada que a gente vai formar pessoas diferenciadas, senão fica aquela mediocridade. Não sei se responde. Mais alguém? Bom, então eu agradeço mais uma vez ao professor Hidalgo por ter dado essa palestra. Muito obrigado pela presença. Agradeço a presença de todos aqui no auditório. Lembrando que a próxima sessão do ciclo de palestras vai ser no dia 3 de março, às 11 horas, com a professora Carla Menegola. E estão todos convidados novamente. Muito obrigado.